Toda edificação, ela recalca. A gente precisa entender como usar esse parâmetro recalque para dimensionar a minha estrutura, para dimensionar minhas fundações. Tá? Vamos imaginar que essa residência, com duas sapatas superficiais, aqui vendo dessa visão, veja, eu vou chamar aqui desse ponto de 1, uma sapata 1, e aqui nós temos uma sapata 2. Elas vão receber o carregamento dos pilares. Né? Agora eu vou pegar aqui uma distância, né? Vamos colocar aqui uma régua só para ficar mais feitinho. Né? Então nós temos aqui uma distância, aqui que eu vou chamar de distância L entre os eixos. Né? Entre os eixos. Então nós temos aí uma distância L entre as duas sapatas, né? As duas fundações superficiais. Veja, essa sapata aqui, ela vai deformar na hora que receber o carregamento, ok? Ela vai deformar, vamos imaginar que ela esteja aqui. Da mesma forma, essa outra sapata aqui, ela também vai deformar. Vamos imaginar que as deformações estejam aqui, ok? Essa deformação aqui é chamada de absoluta, ρ1, obviamente, né, devido ao ponto 1. E aqui nós temos o ρ2, que é decorrente do recalque 2. Veja, os recalques absolutos, eles por si só, eles não vão dizer muita coisa para a gente. Né? A gente vai ter, claro que a gente tem até limites de recalques absolutos, no qual a gente tem uma ideia, né, de valores que é admissível, mas ele não vai trazer tanta informação, né, em termo prático de projeto. A coisa começa a ficar interessante quando eu tiro a diferença dos dois, que é o recalque diferencial. Né? O recalque diferencial, chamado ρ, delta ρ, nada mais é do que o recalque absoluto dos dois pontos, a diferença do recalque absoluto dos dois pontos, que no caso é ρ2 menos ρ1. Esse já vai indicar muitas coisas importantes, porque veja, se eu tenho um recalque diferencial acentuado, isso vai refletir muito na minha estrutura, porque eu vou ter apoios, né, de diferentes. Consequentemente, as cargas, as redistribuições das cargas ocorrerão de forma diferente que eu imaginei se não houvesse, né, essa diferença. E mais ainda, além do recalque diferencial, a gente tem um recalque distorcional. Esse que é que vai mostrar muita coisa para a gente. Então, se você olhar o recalque distorcional, que é dado em beta, né, ele nada mais é do que o recalque diferencial dividido pelo vão, que é esse vão L que nós temos aqui. Ó. Veja a importância de levar em conta esse vão L. O que ele está trazendo para a gente? Esse vão L, pessoal, ele está trazendo para a gente a flexibilidade da estrutura. Flexibilidade da estrutura. Ou seja, existem estruturas que conseguem suportar um recalque de 10 centímetros e outras não conseguem suportar um recalque de 5 milímetros. Isso está relacionado à flexibilidade. Vãos maiores significa que minha estrutura tem uma flexibilidade maior e, consequentemente, ela vai suportar maiores recalques diferenciais. Se eu tenho uma estrutura muito curta, né, um espaço entre pilares, entre sapatas pequeno, aquela estrutura se torna rígida. Né? Então, é só imaginar uma régua. Né? Se você tem uma régua de 30 centímetros, é fácil quebrar ela no meio. Agora pega um pedacinho de régua de 10 centímetros, menor do que isso, e tenta quebrar para você ver a diferença. Né? Ou seja, quando tem vãos elevados, isso quer dizer que minha estrutura é uma estrutura flexível e ela suporta, né, recalques diferenciais maiores do que uma estrutura curtinha. E só para vocês terem uma ideia, né, desse lado, como eu falei, a gente tem aqui uma tabela que indica os recalques distorcionais. Então nós temos limites. Agora a pergunta é, como é que eu chego nesses valores aqui? Como é que eu chego nesses valores? Então, veja só. Vou colocar aqui novamente só para a gente simular aqui rapidamente uma questãozinha. Tá? Imagine só que esse ρ1 aqui, tá?
Imagine só que esse rumo aqui foi de, vamos imaginar aqui, de 8 centímetros. Não, como é que ele está maior, né? Vou colocar menor aqui. Vamos imaginar que esse seja de 8 centímetros. E esse aqui seja de 4 centímetros, tá? E o vão aqui, 400 centímetros, ok? Ou 4 metros. Esse é o vão que a gente tem. Então, veja. O recalque distorcional vai ser o recalque diferencial, né, Δρ, dividido pelo vão. O recalque diferencial é 8 menos 4 dividido pelo vão, que é 400. Lembrando que todos têm que estar na mesma unidade, né? Caso vocês não perceberam, esse número beta ele é um número adimensional, né? Ou seja, ele não tem unidade. Então nós vamos ter aqui, ó, 4 no caso, dividido por 400. Aí eu vou simplificar isso aqui, para ficar 1 por alguma coisa, né? Então eu vou dividir esse aqui por 4, o numerador, e dividir o denominador também por 4. Então esse aqui é a mesma coisa de 1 para 100. Agora vamos lá na nossa tabela e verificar. 1 para 100 é ruim ou é bom? Ou seja, ó, veja, 1 para 100, claro que eu coloquei valores, né, também elevados, mas veja, 1 para 100, a estrutura praticamente caiu, né? Veja que aqui já apareceu fissuração, limite de segurança nas paredes, danos estruturais. 1 para 100, automaticamente a gente já tem complicações significativas. Alguns autores indicam aí que 1 para 150, 1 para 150 eu já tenho que parar ali, interditar aquela obra que não tem como ir para frente. Okay? Então veja a importância aí, certo, deu 1 para 100, como eu faço para melhorar isso? Né? E aí você vai começar a pensar, isso imaginando aqui que é uma fase de projeto, né? Você vai começar a pensar, né, em como melhorar isso, porque aqui tem um recalque de 4 centímetros, né, diferencial, que é um recalque significativo. Né? Então como é que vocês iriam resolver isso? Tá? Então essa é a dica de hoje.